Isso falta, acho que também um pouco para a área do jornalismo, né? O pessoal fica muito, às vezes, pragmático no trabalho e acho que o pessoal às vezes pergunta, né? Por que o Meteoro consegue fazer esses docs? É um pouco também porque você é professora, porque o pessoal pensa o conteúdo ali um pouquinho diferente. Se a gente for seguir o formato dos canais de hard news, fica tudo igual, né? Pois é, tem dois perigos aí que me rondam o tempo inteiro, Pedro. Uma é o jornalismo e a outra é o academicismo, né? Que não é Então, nem bom nenhum nem outro, né? nenhum nem outro, e a gente tenta ficar no meio, sabe? E daí, de fato, eu tento trazer muito dessa coisa engraçada. Quando a gente começou a fazer, né, esse tipo de conteúdo ao vivo, por exemplo, eu sou formada em jornalismo, mas eu fugi do jornalismo, né? Eu tentei fugir do jornalismo, fui para o cinema, fui editora há muito tempo, aí fui para a docência, para as artes visuais, enfim. E uma coisa que eu falava muito na faculdade, né? Trabalhar com política, jamais. Corta para 8 de janeiro de 2025. Tem gente que me conhecia, ela falando, você falava que você nunca ia trabalhar com política. Pois é. E hoje amo, adoro. Mas assim, eu tentei fugir do jornalismo, mas... E daí, quando a gente começou a fazer essas coisas ao vivo, eu falava, não, mas eu não tenho essa prática, né? Mas eu tenho. Essa prática eu trago da docência, sabe? Estou fazendo isso há 20 anos, sabe? Então, eu meio que... para mim, eu estou dando aula, assim. E aula nesse sentido, não no sentido, aquele sentido tradicional do professor que despeja, detesto isso, mas no sentido assim de como é que eu posso traduzir esse assunto de um jeito que as outras pessoas entendam e achem legal e se empolguem com aquilo e queiram saber mais a respeito disso. Para mim, isso é o que move, né, especialmente na minha área, né, trabalhando com arte, eu trabalho com poética, que é a linha de produção, assim, então todo o esforço vai em fazer essas traduções o tempo inteiro, e é isso que eu trago para o jornalismo também, assim, né, às vezes eu não aguento, eu trago uma referência mais cabeçuda, assim, porque eu não aguento, porque eu me empolgo com as coisas, mas não é nem pela referência, é a forma como você traz. Também não existe referência cabeçuda, existe uma forma cabeçuda de trazer uma referência, sabe? Sim. Não, e aquela referência, muitas vezes, porque assim, eu tava brincando com o negócio, mas eu trabalho muito mesmo, e eu tenho optado por trabalhos agora que me deixem mais à vontade, que eu faça coisas que eu goste mais, né? E é uma coisa assim, a referência cabeçuda que você falou, eu acho que é uma forma também da pessoa se conectar mais com o assunto, né? Porque o assunto já é difícil de ser tratado. A gente não tá vivendo mais um tempo, eu lembro... Pô, eu nasci em 89, por isso você falou, eu sou praticamente uma criança. Eu lembro no final dos anos 90 que eu ouvia, não vai ter, nunca mais vai ter guerra mundial. A Guerra Fria acabou, a gente vai viver tempos de paz. E aí 2 aviões se chocam contra torres gêmeas e deu no que deu, né? A gente tá vivendo o que a gente tá vivendo. E é uma coisa assim, a gente já tinha conversado sobre isso antes, mas a pandemia, por exemplo, a pandemia foi um momento ali que vocês transformaram o Meteoro no hard news, mas foi um negócio que foi difícil para todo mundo, né? Caraca, esse período assim foi marcante em muitos sentidos, né? Para todos nós, para mim pessoalmente, assim. E realmente a gente entrou no... É um ponto de virada para a gente. Tem muita coisa e é um alinhamento, sabe, de condições que para a gente foi propício, não é uma boa palavra, que parece muito positivo, assim, mas entende, é um alinhamento que para a gente funcionou muito bem. A gente tinha acabado de começar a aparecer, né? Aliás, obrigada, haters, por terem levado a gente a aparecer. Obrigado, especialmente né? Que eu lembro quem revelou a identidade. Um que tá nos Estados Unidos. Que tem um bigodinho. Ele mesmo. Obrigada. Eu queria agradecer, eu nunca agradeci. Muito obrigada. Obrigado, Kim Paim.
E o Constantino, não foi o Constantino também na mesma época? Não, tem um outro que você não mencionou aí, não. Tá. Vamos deixar esquecer. Deixa no esquecimento. Mas, de fato, eu sou muito grata, porque aquela pressão ali... veja, a gente nem se escondia. A gente falava exposição que eu estava fazendo e tal, todo mundo sabia quem a gente era, né? Mas aquela E aí eu lembro que vocês foram numa entrevista do Cauê Moura e falaram, não, hoje a gente vai contar. Foi mó legal. Primeiro, como a gente saiu, né, numa entrevista com o Cauê Moura, foi mó legal. Eu tava morrendo de nervoso. E aí, aquilo liberou a gente para fazer uma série de conteúdos que a gente não conseguia fazer sem mostrar o rosto. Né, que até um determinado ponto era bastante confortável para a gente. Veja, a gente não precisava nem investir em câmera também. Então tu vai falar, porque vocês tinham vergonha? Não, porque a gente não tinha câmera, nem estúdio, nem iluminação, né? Então era mais barato. Mas aquilo liberou a gente para fazer outros tipos de conteúdo, e bem nessa virada, né? A gente lançou o livro, né? Ajudou muito a gente a lançar o livro, podendo aparecer, né? Facilita as coisas. Aliás, o livro está aqui atrás, eu vou pegar daqui a pouquinho. E daí logo em seguida vem a pandemia, e aí tem uma outra condição técnica. Eu gosto muito dessas a forma como a técnica se entremeia, né, com a cultura, porque enfim, faz parte dos meus assuntos, assim. Exato. Não é que ela causa, mas as coisas estão entremeadas, né? Porque aí chega na pandemia, a gente relaxa alguns procedimentos no jornalismo que eram muito fixados numas determinadas técnicas. Por exemplo, a entrevista, né? Isso que a gente está fazendo agora era impensável, né? Claro! Não, entrevista, você voar o cara até São Paulo e Rio, né? Vamos combinar, botar lá numa salinha, maquiagem, não sei o que, tarará, senta entrevista. Né? A pandemia quebra não que não existisse, obviamente, entrevista remota, mas quebra uma barreira, entende? Arrebenta essa barreira, assim. Então, eu me lembro que no começo do governo Bolsonaro a gente usava... É legal você falar essa coisa da técnica. Eu usava um celular para fazer câmera em 2019. E a gente usava pelo... Qual que era o nome? Era Google... Gente, não era o Google Talks. Enfim, era um software bem ruim do Google, assim, a gente usava... parecia a live do Olavo de Carvalho, nos áureos tempos do Olavo de Carvalho, e a gente fazia... E era muito ruim. Aí a pandemia abriu todos esses softwares. A gente está, por exemplo, no StreamYard aqui, depois o pessoal passou a gravar no OBS. A coisa foi... A gente pulou, tipo, 10 anos, né? Nesses 3 que a gente foi fechado em casa, né? Teve. Hangout. Hangout, boa. Isso foi ontem, e a gente teve um salto tecnológico muito grande. E junto com ele, né, a coisa do entremeio, um salto estético, uma mudança estética também, né? Sim. Que a gente vê desde do jornalismo grandão, tipo Globo News, né? O Gabeira entrando com os gatos, né? Amo, por motivos de cenoura ali atrás. Exato. Oi, cenourinha. Vocês sabem que a Samambaia foi uma amiga da minha esposa que olhou e falou: olha, a Samambaia, deixa aí, pronto, ferrou, virou cenário. E aí teve um negócio, a gente tinha essas estantes aqui atrás, e eu tenho uma biblioteca que não acaba. A minha esposa falou: bota tudo lá atrás, né? E aí foi engraçado que eu fui entrevistar advogados que tinham fundo verde com biblioteca. E eu falava, mano. Que vergonha. É muito feio. Mas é isso, e precisa de cenário. Eu já fiz live, bom, eu fiz no Meteoro, inclusive, sem cenário, e você vê coisas, né? A audiência cai, às vezes, ou a audiência estranha. É muito louco isso. Veja, audiência estranha, entre aspas, assim, sabe? Porque eu já fiz, eu tinha uma época que a gente fazia antes de ser o plantão, era observatório que a gente fazia. Teve vários nomes, né? Teve Meteoro Shorts. Teve, a gente é os loucos dos nomes, assim, cada hora tá mudando os nomes. E muitas vezes a gente começou fazendo assim, eu fazia num
num laptop, né? Num portátil, assim. Então, muitas vezes, porque é isso, vida de professor, você tem que viajar para ir em evento, em congresso, um monte de coisa, cada hora tá num lugar diferente. Então, eu usava muito mobile, assim. Gente, eu fiz live, assim, nos hotéis que parecia um cativeiro, sério. A gente falou sobre isso em algum momento, que eu falei, ó, vou ficar num cenário meio feio. A Ana falou, não, é pior que o meu. Não, eu já fiz nos cenários horríveis. E sabe o que é pior? Eu cheguei a fazer piada no começo do vídeo, tá? De que eu tava num cativeiro e ninguém deu a mínima, sabe? Ninguém ficou preocupado. Pô, chat, tem que se preocupar com a âncora tem que estar em liberdade, tá doido? Tem que emitir um habeas corpus, se for verdade, vocês estão doidos? Fala, pessoal da Folha Democrata, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube e a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata@gmail.com, que é o nosso Pix, porque nós estamos desmonetizados e as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus, dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e aguerrida equipe de guerrilha. Qualquer contribuição, em qualquer horário vocês podem contribuir. Nas lives a gente vai continuar pedindo a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava. Tudo em nome de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais. Tchau, tchau.